É justamente por conta disso que nós estamos aqui nesta noite. Por conta do ato de sacrifício na qual Jesus Cristo ele nos proporcionou, por amor, por misericórdia. Porque nenhum outro na qual já passou pela face desta terra poderia ter feito esse ato na qual Jesus Cristo ele fez, se doar. Por isso que nós estamos aqui, com a oportunidade de se arrependermos dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca se faz mentiroso e a verdade não está nele. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós precisamos se arrepender dos nossos atos falhos diante do Senhor Jesus. Ele morreu para que nós tivéssemos a oportunidade de vida, salvação eterna. Deus ele se doou. Ele desceu do mais alto sublime trono para fazer esse ato, para nos beneficiar, proporcionar com que o pecador se tornasse justo. É ele que nos justifica. Ele que, através do seu sangue, porque o preço do pecado que foi gerado lá no Éden, foi preço de sangue. Tinha que um justo morrer por conta do pecado. E nenhum outro poderia ter feito esse ato. Jesus Cristo ele teve que se fazer carne, se doou. Por mim, por você. Então, meu querido, reflita, caia em si e procure viver uma vida digna diante do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender e fazer é se arrepender dos nossos pecados. Saber que somos pecadores e necessitamos da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque somente no momento que o homem toma essa atitude de entender que ele é falho e pecador e que necessita da graça de Jesus Cristo em sua vida para se tornar justificado. Somente ele pode nos justificar. Somente ele pode perdoar pecados. Nenhum outro. Todos dormem, todos estão esperando o dia do juízo, mas não, Jesus Cristo, ele foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos prometeu que iria voltar. Ele nos prometeu de voltar para resgatar a sua igreja, para todos aqueles que nele creem não pereça, mas que venham ter vida eterna. No momento em que o homem entende que é pecador, se volta para Jesus, reconhece ele como Senhor e Salvador de sua vida, no momento em que ele voltar novamente, porque ele nos prometeu de voltar, e essa promessa você pode ter certeza que vai se cumprir, porque Jesus Cristo ele é o único que promete e cumpre, porque muitos prometem, mundos e fundos, mas no momento de concretizar, falham, voltam uma palavra atrás. Mas todas as promessas na qual Jesus Cristo ele fez, que estão escritas na Bíblia Sagrada, ou já se cumpriram ou vai se cumprir. E uma promessa na qual está para se cumprir é em relação à sua volta. João 14, Jesus Cristo, quando estava prestes a voltar para o mais alto sublime trono, ele falou para os discípulos: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou voltar para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais, vós também. Ele prometeu de voltar, para resgatar a sua igreja, para resgatar todos aqueles que vivem conforme a sua vontade. A igreja de Cristo é todos aqueles que fazem a vontade dele. Não é placa de igreja não, não é religião não. A igreja que Cristo prometeu de resgatar, de proporcionar salvação e vida eterna, é todos aqueles que creem. E quem crê em Jesus procura viver conforme a sua vontade, os seus estatutos. Todos aqueles que creem realmente, porque a palavra de Deus diz que também que até Satanás crê que estremece, crê é acreditar, mas aquele que crê realmente que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, procuram viver conforme a vontade dele. E para que você venha obter salvação e vida eterna, você precisa viver conforme a vontade dele. Jesus Cristo disse para os discípulos:
quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar as minhas vontades, negar os meus desejos, procurar viver conforme a vontade do Senhor. Nós vivemos em lutas diárias, espírito contra carne. A carne procura fazer coisas que desagradam a Deus, mas o espírito procura se voltar para Deus. Aí é onde nós temos que alimentar o espírito, para que o espírito de Deus que habita na vida daqueles que procuram viver conforme a sua vontade, venha vencer as vontades carnais. Porque as vontades carnais é procurar fazer coisas que desagradam a Deus, alimentar os desejos carnais, prostituição, bebedeira, drogas, viver na promiscuidade, viver desagradando a Deus. No momento em que o homem vive desta forma, ele vive completamente desgarrado, vive completamente longe da vontade do Senhor. Por isso que Deus, ele não age na vida de muitos, porque vivem conforme as suas vontades, não procuram viver conforme a vontade do Senhor. Deus, em Jeremias, Deus diz assim, ó: buscais-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. No momento em que o homem, ele procura Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com o desejo de viver conforme a vontade do Senhor, Deus, ele passa a agir a seu favor. Uma quadra dessa aí não faz. Em Isaías, Deus diz que por conta dos vossos pecados, as vossas orações não chegam até mim, porque o pecado, ele faz uma barreira para que a oração não chegue até Deus. Não que ele não ouça, não que ele não esteja vendo as nossas necessidades, é porque ele age na vida daqueles que realmente procuram viver em obediência. Todos nós, seres humanos, todos os seres humanos da face da terra se beneficiam da misericórdia de Deus. Todos os seres humanos se beneficiam da misericórdia de Deus, mas da boa, perfeita e da agradável vontade de Deus é somente aqueles que procuram viver conforme a sua vontade. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Eu oro, eu clamo, eu suplico a Deus para que Deus, ele venha agir na minha causa, ao meu favor, mas Deus, ele não age por quê? Porque eu quero me beneficiar do melhor de Deus, mas eu não quero ter ele como Senhor da minha vida. É diferente. Eu quero me beneficiar do melhor de Deus. Deus, ele tem todo o poder. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe tudo que se passa na nossa mente, ele sabe, ele é onisciente. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E ele é onipresente, ele está em todos os locais. Ele é sabedor de tudo. Mas há algo que impede dele agir a meu favor. É minha forma de viver. Meus pecados. Deus, ele não compactua com os pecados na qual nós praticamos. A palavra de Deus diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É tanto que ele morreu por nós pecadores. Se ele não nos amássemos, ele não tinha feito esse ato, esse sacrifício, na qual ele fez na cruz do Calvário. No Calvário, derramou todo o seu sangue para que o justo, aquele que é justificado, que aceita como o Senhor e Salvador de sua vida, fosse justificado pelo sangue, sim. Pelo sangue de Jesus no Calvário, somos redimidos, nós somos justificados. Justificados é tornar o errado, o pecador, em justo, através de Jesus. E isso só acontece no momento em que o homem se arrepende, no momento em que o homem entende que ele é falho, que ele é pecador e que ele necessita da graça de Deus em sua vida. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, provavelmente você que está aqui nesta noite já deve ter ouvido falar do filho pródigo. Aquele que pediu uma parte da herança mesmo antes do pai morrer. E o seu pai concedeu, deu a parte dele da herança.
e ele se desgarrou, ele saiu para uma terra longínqua e gastou tudo o que tinha. A palavra de Deus diz que ele padeceu, passou momentos complicadíssimos, que chegou até mesmo comer as fezes dos porcos, a ração dos porcos. Aí ele lembrou que na casa do pai dele havia fartura de tudo, de pão. Aí a palavra de Deus diz que ele, caído em si, lembrou que na casa do pai dele havia fartura. E é isso que nós precisamos fazer, é lembrar que na presença de Deus há fartura de tudo. A salvação, a bênção, a paz, porque a verdadeira paz só está através de Jesus. A minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo dá, porque o mundo ele proporciona uma falsa paz, um falso prazer, um prazer momentâneo, porque no momento em que o homem está ali degustando os prazeres mundanos, até bom, mas quando passa aquele momento, aí vem a aflição, vem a depressão, vem a ansiedade. Mas no momento em que o homem abre o seu coração para Cristo e procura viver conforme a sua vontade, Deus ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos proporciona paz, uma certeza que mesmo em meio às guerras, em meio aos problemas, Ele nos coloca dentro dos nossos corações uma certeza que nós vamos passar, que nós vamos vencer. Porque no momento em que o homem passa a se aliar com Deus, os nossos problemas passam a ser problemas também de Deus. E Ele tem prazer de resolver os nossos problemas. Para quê? Para que o nome dEle venha a ser glorificado. Para as pessoas passarem a ver, olha como aquele cara vivia e como é que ele está hoje. Olha aquele miserável, aquele desgraçado. Não valia que o gato enterrava, olha como é que ele está hoje. É o poder de Deus de transformar o mais vil pecador. Deus ele tem prazer de fazer isso. Deus ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus ele tem prazer de mudar a vida do mais vil pecador. Deus ele faz coisas completamente diferentes dos olhares da mente humana. Deus ele tem prazer de fazer isso para que o nome dele venha a ser glorificado. E é isso que Deus ele quer fazer na sua vida. É a mudança, a transformação na qual você jamais vai conseguir fazer por si só. Nós necessitamos urgentemente de se voltar para Jesus, porque somente Ele tem todo o poder. Somente Ele tem a capacidade de mudar a mente, de tirar esses desejos infernais, diabólicos da nossa mente, dentro de nós. Porque o homem quando não tem Deus, ele só pensa coisas diabólicas. O homem quando não tem Deus, o desejo dele é de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas no momento em que o homem se volta para Jesus, no momento em que o homem é enxertado na videira verdadeira, que a videira verdadeira é Cristo Jesus, ele passa a produzir frutos dignos de arrependimento. No momento em que o homem ele se volta para Jesus e Jesus se volta para ele, porque é isso que acontece. No momento em que o homem entende que necessita de Jesus, Jesus ele já está de braços abertos para lhe proporcionar o melhor. Aí a palavra de Deus ela diz assim, ó: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Aquele que roubava deixa de roubar, aquele que se prostituía deixa de se prostituir, aquele que bebia deixa de beber, aquele que fumava deixa de fumar. Por quê? Porque Cristo Jesus ele passa a habitar dentro da sua vida. E onde a luz habita, as trevas batem em retirada, o pecado, os desejos carnais. E você passa a entender que o melhor é fazer a vontade do Senhor. Para quê? Para que no dia em que Ele voltar, como foi dito aqui, você receba o perdão de Deus e se beneficie da salvação, da vida eterna. Porque infelizmente muitos não pregam a volta de Jesus, não pregam o céu, não pregam o inferno, mas tudo isso existe, tudo isso vai acontecer. Seria bom que, se caso a gente morrêssemos e não tivéssemos que pagar o preço do pecado, seria bom se todos que morressem vivendo uma vida desgarrada,
no momento em que papocasse, que morresse, se beneficiasse da salvação do céu, do paraíso, na qual Deus ele tem para todos aqueles que procuram viver em obediência. Seria bom. Por mais que a minha vida hoje, graças a Deus, está boa, está maravilhosa, porque eu passei um bom tempo da minha vida vivendo uma vida desgarrada, longe do aprisco do Senhor, fazendo e acontecendo. Por mais que minha vida está boa, mas se eu desse lugar à minha carne, porque a carne ela milita contra o espírito, com certeza eu estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Por quê? Porque eu não ia estar totalmente voltado para Deus. Eu ia estar lembrando das coisas que eu fazia e com certeza eu ia voltar a fazer as coisas que eu praticava, que desagradavam a Deus. Por quê? Porque eu sabia que quando eu fosse morrer, eu ia beneficiar do melhor de Deus, da salvação. Mas não, eu sei muito bem que se eu morrer sem Cristo Jesus, eu vou ter que pagar o preço da desobediência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é salvação, é vida eterna. E é isso que você precisa saber. Você precisa se voltar o mais rápido possível para Jesus, aceitá-lo, tê-lo e procurar viver conforme a sua vontade, para que quando ele voltar, você esteja numa condição de justificado através de Jesus Cristo e receba o perdão da parte de Deus e se beneficie da salvação. É isso, porque uma coisa é certa: se caso Jesus Cristo não voltar antes de morrermos, ou você vai para o céu, ou você vai ter que pagar o preço do pecado no inferno. E a palavra de Deus diz que o inferno é um tormento eterno. E você vai estar ciente de tudo que você fez de errado aqui na terra. A consciência vai estar plena. Você vai lembrar, caso você morra antes da vinda de Jesus e passe e vá para o inferno, você vai lembrar que no dia 8 de junho, um sábado, aqui na praça da MRV, estava um grupo de irmãos que é tido como loucos. Para aqueles que não entendem que aqui é a graça de Deus, você vai lembrar muito bem que naquele dia, no dia 8 de junho, tinha um grupo de irmãos e você não aproveitou a oportunidade de se voltar para Jesus. Você vai ter a consciência plena, você vai estar ciente de tudo que aconteceu de errado em sua vida e não aproveitou. Mas eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu suplico a Deus que Deus ele te proporcione mais e mais oportunidades para que você venha se arrepender e se voltar para Ele. Porque o propósito de Deus na vida do ser humano é de salvação. Deus ele não se agrada com a morte do ímpio, não. Deus ele quer que todos venham ao conhecimento da palavra para que se volte para Ele, para que entenda que toda a humanidade necessita urgentemente de se voltar para Ele. Porque somente Jesus Cristo pode nos proporcionar salvação e vida eterna. Somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente Ele pode nos proporcionar a salvação, porque somente Ele tinha a capacidade de morrer na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. É isso, se volte para Ele urgentemente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que aproveitar essa possibilidade. Na outra. Depois eu vou louvar. Quero aproveitar e convidar aqui o irmão Simão aqui.